Bom dia, turma abençoada de Jesus. Vamos para mais um estudo, então. Epístola de Tiago, capítulo 1 e 2. Esse Tiago, ele é irmão físico de Jesus. Se você ler no Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 3, você vai ver lá o nome dos irmãos dele e que também ele possuía irmãs. Ou seja, Maria foi virgem somente dele, depois teve filhos e filhas. E ele fala para nos alegrarmos quando formos provados, porque essa provação ela produz perseverança. E se algum de nós necessita de sabedoria, é para pedir a Deus que a ninguém nega, mas é para pedir com fé, em nada duvidando. Lembrando que nós já estudamos a palavra fé em hebraico é emuná, e emuná tem a raiz de outras 3 palavras. Palavra amor, palavra amém, palavra firmeza ou treino. A fé sem obras, amor, ela é morta. A fé sem o amém, Apocalipse, capítulo 3, verso 14, diz que Jesus Cristo é o amém. Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento daquilo que você espera e a convicção de algo que você não vê. E no verso 6 de Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque se você se achegou a Ele, creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. E o treino, Romanos capítulo 10, verso 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando há pregação de palavra, a fé ela é gerada em nosso coração. No verso 12 ele diz, bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor Jesus prometeu. Lê também em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6 em diante, o apóstolo Paulo falando sobre a partida dele e o que ele aguarda receber, o seu galardão, a coroa da justiça. Verso 13 ele diz, ninguém ao ser tentado, diga eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo ninguém tenta. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando ela atrai e seduz, e a cobiça, uma vez consumada, gera o pecado, e o pecado consumado gera morte. Agora ele diz que toda boa dádiva desce do Pai das luzes. Tudo que você tem, desde o que você come, aquilo que você, até os seus filhos são emprestados, vem dele para você, é presente. Agradeça sempre a Deus por toda boa dádiva que ele te deu e continua te dando até o último dia da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E no verso 19 ele diz o seguinte, para sermos prontos para ouvir e tardios no falar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Para despojarmos de toda maldade e acolhermos com mansidão essa palavra que é poderosa para salvar as nossas almas. Sejamos, pois, praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, enganando-nos a nós mesmos. Hoje, na igreja, há muitas pessoas que estão enganando a si mesmas, porque o ABCD de Deus é obedecer. Devemos praticar aquilo que o Senhor nos ensinou. E agora, no versículo 27, ele fala o que é a verdadeira religião. Ele diz que a religião pura e sem mácula para com Deus e Pai é essa, amparar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo manter-se incontaminado do mundo. No capítulo 2, ele fala para a gente não fazer acepção de pessoas, que nós devemos tratar todos como irmãos. Diz para nós obedecermos à lei máxima, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se fizermos acepção de pessoas, seremos julgados pela lei, pois todo aquele que cumpre toda a lei, mas tropeça num só ponto, é culpado de toda ela. Verso 13, ele diz que o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E agora ele diz que a fé sem obras, sem amor, sem caridade, ela não pode te salvar. A fé também que não é treinada, que não vem através da palavra de Deus, da pregação, também não pode te salvar.
Mostra-me a tua fé sem as obras, que eu, pelas minhas obras, te mostrarei a minha fé. Que não foi somente por fé que Abraão, o patriarca, foi justificado, mas também pelas obras. Em Mateus capítulo 5, verso 16, Jesus diz: brilhe assim a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Continua falando: crês tu que Deus é um só, fazes bem, porque os demônios também creem e tremem. Já pensou? Muitos não tremem diante de Deus, pastores que contam piada com o nome de Jesus. Você deve tomar muito cuidado. O nome de Jesus é um nome santo, é o nome pelo qual você foi salvo. Todo que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. É o nome do qual todo joelho vai ter que se dobrar no céu, na terra e debaixo da terra. Nome santo de Jesus. E a fé de Raabe, quando escondeu os espias, não foi somente pela fé, mas foi também através da atitude dela, que ela acompanhou o povo de Israel, tendo a sua vida e dos seus parentes poupadas. E ele termina: porque assim como o corpo sem o espírito é morto, a fé sem obras também é morta. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê um dia abençoado, em nome de Jesus, em nome de Jesus.